sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Samuel Malafaia, que pretende que as operações policiais sejam acompanhadas por ambulâncias. O texto também determina que o hospital mais próximo ao local da operação seja informado. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. É importante para o policial, é importante para o repórter, é importante para a população. Uma operação policial de invasão de alguma localidade sempre tem vítima. Então, essas vítimas, na maioria, são fatais, porque não dá tempo. A hemorragia por um acidente de bala é forte e a pessoa chega morta no hospital. Então, o Estado tem condição, as forças que compõem o Estado podem muito bem solicitar uma ambulância de plantão. Também na pauta, proposta do deputado André Siciliano, que obriga as clínicas e laboratórios que realizam teste de esforço a ter desfibrilador cardíaco. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto aprovado precisa ser analisado pelo governador. A capoeira pode passar a ser considerada movimento cultural de caráter popular. A proposta do deputado Paulo Ramos foi aprovada. Capoeira é um movimento. É uma atividade que empolga tanta gente, atrai tantas crianças, promove o que há de melhor. Então, considerar como patrimônio, que já é um patrimônio, mas é o reconhecimento através da lei. Também foi aprovado o pedido de tombamento do Palácio Rio 450 em Oswaldo Cruz. O deputado Dionísio Lins quer garantir a preservação do patrimônio cultural e histórico do palácio. É um tombamento para que ninguém se mude isso. Não é? Entrou para a história de Madureira. Lá as autoridades, os secretários, o prefeito da plantão, de modo que nós suburbanos, nós de Madureira, estamos felizes, porque o Rio de Janeiro, através desse ato do prefeito Eduardo Paes, passou a ter um palácio também para o subúrbio. A fábrica de cartuchos do Exército pode se tornar patrimônio cultural e imaterial do Estado. Os parlamentares aprovaram o pedido de tombamento do deputado Paulo Ramos. Eu sou de Realengo. Eu convivi com a fábrica de cartucho funcionando, em homenagem à necessidade de munição do Exército Brasileiro. Então, acompanhei. Mas agora surgiu lá, está desativada há muito tempo, e surgiu a possibilidade de construir um conjunto habitacional. Realengo já não tem praças, não tem áreas de lazer. Então, além da preservação do patrimônio, é uma oportunidade de deixar um espaço público a ser utilizado pela população. Já o deputado Tio Carlos quer que os estacionamentos coloquem avisos orientando aos motoristas que transportam crianças para não deixá-las dentro do veículo. Os estabelecimentos que descumprirem a regra poderão ser multados. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Parece incrível, mas isso existe. Já aconteceu de crianças virem a óbito. E, na verdade, a importância de um alerta. Às vezes as pessoas estão tão desligadas, com tantos problemas, que entram afoitamente, batem a porta do carro, não só crianças, como também animais. Então, esse projeto, ele é um dado importante na medida em que é mais um alerta para que as pessoas, de forma do esquecimento, mas também aqueles que acham que, às vezes, vão só 5 minutinhos ali, vou deixar o cachorrinho ali dentro, aí lá dentro surgem outras situações, há uma distração, e esse animal ou essa criança vem sofrer. O ex-deputado Xandrinho quer incluir as pessoas com autismo na lei que prevê a isenção de ICMS e PVA para a compra de veículos. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. E o Estado pode ter um programa de acessibilidade digital. A ideia é que as escolas tenham computadores adaptados para pessoas com deficiência. O projeto do deputado licenciado Gustavo Tutuca retorna ao plenário para nova votação. Outro projeto na pauta cria novos sistemas de segurança contra incêndio em casas noturnas. O ex-deputado Alexandre Correia quer que os sistemas de iluminação, sinalização de emergência e de detecção de fumaça sejam adequados ao que prevê as normas técnicas brasileiras. A proposta precisa passar por mais uma votação em plenário. As seguradoras poderão ser obrigadas a informar ao consumidor o motivo da recusa da proposta de seguro ou renovação.
Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta do deputado Iranildo Campos foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Os bancos que têm exclusividade no recebimento de taxas, tributos e impostos estaduais podem ser obrigados a imprimir as guias de recolhimento para os clientes. O texto do deputado Dica foi aprovado e retorna ao plenário para nova votação. Os bancos que têm esses compromissos, e muitos deles são compromissos com o governo do Estado, eles, na verdade, obrigam as pessoas. As pessoas têm que pagar os seus tributos e as pessoas têm que se virar em tirar essas boletas em lan house, trazer de casa, o que, na verdade, no nosso entender, é uma obrigação do banco. No momento em que ele cobra, ele recebe por essas boletas, cobra, ganha esse dinheiro e tem essa obrigação de prestar esse serviço, não há mais nada mais do que justo de fazer com que eles mesmos imprimam essas boletas para que a pessoa só tenha um compromisso de pagar. Já o deputado Átila Nunes quer regulamentar o transporte de animais destinados ao abate. O objetivo é evitar crueldades. O texto também prevê a aplicação de multas em caso do descumprimento da lei. A proposta foi aprovada. O ex-deputado Ricardo Abrão quer garantir a gratuidade dos ingressos de museus e espaços culturais do Estado para pessoas maiores de 60 anos. A matéria aprovada retorna ao plenário para nova discussão. E o Estado pode passar a oferecer testes para detecção específica do tipo de diabetes. A matéria do deputado licenciado doutor José Luiz Nancy foi aprovada em primeira discussão. Outro projeto analisado determina a destinação de espaços nos hospitais públicos para a criação de bibliotecas. O acervo será formado por doações. O texto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado e retorna ao plenário para outra discussão. Os deputados Carlos Mink e Anderson Nogueira querem autorizar o governo a construir banheiros públicos nas estações de metrô e de trem. O texto aprovado precisa passar mais uma vez pelo plenário. A gente está dizendo o seguinte: o usuário tem que ter o banheiro. A concessionária que faça tudo que está no seu contrato, que a gente não pode mexer no contrato agora, tem que pensar para a renovação, botar mais coisa a favor do usuário. Agora, enquanto isso, tem que ter banheiro. Então a pessoa não vai ter banheiro numa rodoviária, numa estação de trem, numa estação de metrô, tem que ter banheiro. O consumidor em primeiro lugar. Já a deputada Tânia Rodrigues quer garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência visual às repartições públicas. A ideia é que sejam colocadas placas em braille identificando os setores. O Estado terá 6 meses para se adaptar à lei. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Sem informação, você não detendo a informação, você fica perdida. E é assim que muitos cegos se sentem quando chegam em determinados locais, principalmente nos nossos departamentos, que não tem nenhuma pessoa sequer para dar alguma informação. E o deputado Tio Carlos quer alterar a lei que obrigou restaurantes, lanchonetes e cantinas que funcionam dentro das escolas particulares a divulgar as tabelas nutricionais dos alimentos vendidos. As mudanças propostas tratam da divulgação da concentração de sódio e da emissão de um alerta sobre o assunto. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. A medicina tem mostrado que o sódio em demasia vem causando problemas muito sérios, como é o caso da hipertensão. Então é importante que a gente possa também chamar a atenção da sociedade para não deixar de consumir uma comida sem sal, mas a quantidade é muito importante. E o sódio, não só na questão da hipertensão, mas outras doenças como pedra nos rins, que são realmente bastante danosas ao organismo do cidadão. Então também funciona como um alerta para uma alimentação balanceada e principalmente saudável. Aprovado ainda o projeto da deputada Marta Rocha, que prevê a aplicação de multa em caso de envio de cartão de crédito sem o pedido do consumidor. Pode parecer desnecessário que se tenha uma lei para esse tipo de ação, mas o fato é que as empresas de cartão de crédito reconhecem de alguma forma um êxito nesse tipo de estratégia. E as pessoas acabam ficando com cartão de crédito ou por desconhecimento, ou por falta de tempo, ou porque todo mundo sabe o quanto é difícil
vencer um protocolo de reclamação, vencer um protocolo, né, de um serviço de teleatendimento, e aí acaba assumindo um pagamento de um débito, de uma anuidade, mesmo sem querer. Também foi aprovada a prorrogação dos trabalhos da comissão que acompanha o cumprimento das leis por mais 3 meses. A comissão do CUMPROS tem sempre muito trabalho, porque infelizmente as pessoas não respeitam as leis. Os museus e equipamentos culturais poderão passar a ter sistema de monitoramento por câmeras. As instituições terão 6 meses para se adequar. O descumprimento da regra poderá resultar em multa. A matéria do deputado Coronel Jairo precisa passar mais uma vez pelo plenário. Também foram analisadas as emendas ao projeto do deputado Carlos Mink, que define critérios para a indicação de diretores de escolas da rede pública. A ideia é que cada escola apresente 3 candidatos ao governo. Para se candidatar, o professor terá que ter no mínimo 3 anos de magistério no Estado e dar aula há pelo menos 1 ano. Além de ter curso superior e ter sido aprovado no curso de Gestão Escolar da Secretaria de Educação, entre outros. O diretor será escolhido por votação dos professores, funcionários, alunos e pais. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Fez audiências públicas com a Comissão de Educação, melhoramos aqui e ali, negociamos com o secretário, com o líder Albertassi, e agora foi aprovado um substitutivo hoje, e nós agora vamos ver se semana que vem a gente aprova o projeto, já com a garantia do governador Dornelles, que vai sancionar e tentar adoçar com democracia os famintos dos movimentos sociais. Arenas esportivas e estádios poderão passar a fazer a captação de água da chuva e a utilização de energia solar. O texto do deputado Chiquinho da Mangueira foi aprovado e retorna ao plenário para nova discussão. Na Copa do Mundo nós tivemos uma grande oportunidade das arenas no Brasil inteiro já terem incluído esse projeto. E a gente agora está propondo que seja incluído nas arenas olímpicas e nos futuros equipamentos esportivos, para que haja sustentabilidade. Esse é o grande objetivo da lei. Já o deputado doutor Deodalto quer que o Estado tenha uma semana de combate ao mosquito Aedes aegypti e de prevenção à microcefalia. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Hoje o país já passa de mais de 4.000 casos, nos quais desses 1.070 já foram confirmados. Isso é um sofrimento para toda a família, é um paciente que não pode ser tratado muitas das vezes em suas residências, tem que ser tratado no hospital. E o deputado Jair Bittencourt quer adequar o Estatuto da Polícia Militar à estrutura existente. Quando o Estatuto foi aprovado, só existiam 4 comandos de policiamento de área. Hoje, existem 8. O projeto foi aprovado. No expediente final, os deputados Luiz Paulo, Paulo Ramos, Carlos Osório e Samuel Malafaia comentaram a queda de parte da ciclovia Tim Maia. É uma responsabilidade solidária. Uma responsabilidade muito ponderada da Prefeitura, porque ela não fez um plano de contingenciamento, porque ela não fez um estudo devido do tamanho das ondas em período de ressaca, porque ela escolheu o partido estrutural errado, né? E também porque ela fiscalizou a obra, porque ela lançou o projeto em uma região dura e difícil, de risco. Então, muita responsabilidade da Prefeitura. E na hora que a empreiteira resolve fazer a obra, ela se solidariza com o projeto, ela faz o cálculo estrutural daquele partido errado, né? Então ela passou a ser solidária. Lamentavelmente, não vai ser possível recuperar as vidas e nem aplacar o sofrimento das famílias. É uma situação muito lamentável. Mas nós não podemos continuar convivendo com obras públicas caras e de péssima qualidade. Onde estão as entidades representativas dos nossos engenheiros, dos nossos arquitetos, que são essas entidades que têm que cobrar do poder público, que têm que denunciar, que têm que proteger os engenheiros e arquitetos. Infelizmente, a imagem da cidade do Rio de Janeiro saiu muito arranhada e a segurança com os jogos e a
com a segurança dos jogos e a preocupação internacional com a organização dos jogos cresceu muito. Então é muito importante que a Prefeitura rapidamente faça um pente fino, no português muito claro, em todos os projetos elaborados, para que nós possamos ter a garantia absoluta que incidentes como esse não voltem a acontecer. E nós, desse Parlamento da Alerj, iremos acompanhar a apuração dos casos e também a punição aos culpados. A confiabilidade dessas obras está em xeque. Se uma coisinha dessa tem um acidente que ninguém podia pensar porque bateu uma onda, meu Deus do céu, quem faz um projeto desse, o engenheiro tem que considerar a força. Eu já não sei se ali eles estão considerando a força do vento. Se vier um ciclone, aquilo arrebenta tudo e mata muito mais gente. Eu já tenho minhas dúvidas se isso está considerado. Eu não sei se eles estão considerando não só a força da onda, mas o tipo de força que é. As ondas, quando batem, elas fazem forças cíclicas, forças que vão e voltam. Isso está na engenharia, é um capítulo da engenharia, produz fadiga. Isso é, o material se deteriora mais rápido do que uma força fixa. Será? Esses camaradas não consideraram nem a onda do mar, vai considerar forças cíclicas e fadiga? O deputado Tio Carlos visitou 3 escolas ocupadas por alunos e falou sobre as reivindicações. Existem 2 pautas, né? Aquela pauta unificada, que é principalmente a valorização dos professores e profissionais de educação de uma maneira geral. Existe uma pauta que o Legislativo hoje já avançou, que é a questão da gestão democrática. Esse é um pleito que os alunos apresentam como de muita relevância. Então hoje, quando a gente já votou em primeira, essa questão que a população, quer dizer, que a comunidade escolar possa escolher o seu diretor, isso é um avanço. E outras, principalmente a questão do pagamento dos profissionais de educação, que ocorram, né, no início, a pauta que seja até o 2º dia útil. Então a gente entende a relevância desse movimento, a gente sabe que existem pautas específicas de cada unidade. Eu mesmo tive a oportunidade de ver o Colégio Clóvis Monteiro, que é no Higienópolis, com muita precariedade. Uma unidade escolar, por exemplo, não tem climatização. O deputado Jânio Mendes comemorou os 70 anos da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público tem um papel fundamental na sociedade, de fiscal da lei e de defensor das prerrogativas individuais e coletivas, das liberdades. Fortalecer essa instituição é fortalecer a democracia no Estado democrático de direito. A Amperj é vanguarda no país, né, na defesa das prerrogativas do Ministério Público. Então, comemorar esses 70 anos é comemorar a história de uma instituição que tem ajudado esse país a construir a sua história.